Hebreus capítulo 12. Lá no finalzinho da sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2, que é a base dessa ministração, rompendo com o pecado. Abriu aí? Na minha versão NVI, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, em outra versão diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. A proposta dessa ministração de hoje não é que eu e você saiamos daqui sem nunca mais pecar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. E se você está aqui todas as quartas-feiras, você sabe que a gente sempre manifesta que nós estamos em aperfeiçoamento. Então, não existe ninguém aqui, seja pastor ou não pastor, seja quem está chegando pela primeira vez, como o nosso casal de amigos que está ali, sejam muito bem-vindos, ou alguém que já vem aqui há muito tempo. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha pecado. Houve um homem que no versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para ele que a gente deve olhar. O único homem que passou por essa terra, e o mesmo autor aos Hebreus vai dizer que ele passou por todo tipo de tentação, assim como nós passamos, porém, sem pecado. Eliel, se o tema é romper com o pecado, o que você quer dizer, então? Que eu vou continuar pecando quando sair daqui? Você vai. E talvez essa seja a notícia triste. Mas o que eu quero dizer é que você não vai fazer isso mais amarrado a um jugo de escravidão. Você não vai mais fazer isso de forma deliberada, pensada. Isso vai acontecer pelo fato de nós estarmos em aperfeiçoamento. Mas pela obra do Espírito Santo na minha e na sua vida, isso vai se reduzindo, até o ponto de chegar a zero. Nós vamos alcançar isso. Eu não sei se você entende a importância de romper com o pecado. Os dias que a gente vive são maus. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, o hábito saudável de ler a Bíblia, e já passou lá pelo texto de Mateus 24, você vai entender ainda mais a urgência do que nós estamos dizendo aqui. O texto de Mateus 24 diz que os sinais dos fins do tempo seriam guerras e rumores de guerras. Tem ouvido sobre guerras e rumores de guerra? Outro sinal é fome. Ouviram falar de fome recentemente? Ouviram falar de pandemias, de falsos profetas? Os sinais da volta de Cristo ou dos fins dos tempos, como Mateus 24 descreve, está muito perto. E nós vamos entender hoje aqui que romper com o pecado é necessário para que eu e você consigamos viver a vontade de Deus aqui na terra.
assim como Jesus viveu. Jesus viveu 33 anos, alguns dizem 33 anos e meio, nessa terra, com a intimidade de um filho, usufruindo de tudo aquilo que Deus tinha para ele. E eu tenho certeza que esse é o seu desejo por estar aqui. Viver nessa terra como um filho de Deus, como uma filha amada de Deus, mas não simplesmente como um filho e uma filha distante, mas como um filho e uma filha com intimidade, usufruindo de todos os benefícios que Deus tem para nos dar, como filhos. O que é pecado? Se você avançar um pouquinho a sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, 1 João, capítulo 3, versículo 4, nós temos uma das definições do que é pecado. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, todas as ordenanças, todos os mandamentos, todos os ensinamentos descritos na lei de Deus e que eu e você não praticamos, é pecado. Paulo, aos Romanos, no capítulo 14, do verso 23, ele vai dizer aos romanos que tudo que não provém da fé é pecado. O que eu entendo e quero compartilhar com você como sendo pecado? Existe até uma canção infantil que diz que tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou falamos que não agrada a Deus é pecado. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, ou tudo aquilo que eu faço, que não agrada a Deus, é pecado. Paulo disse, então, que tudo que não provém da fé é pecado. Eliel, a régua está subindo, muito grande isso daí, muito alto. Como que eu faço para viver uma vida sem pecado? Entendendo aquilo que agrada a Deus para a sua vida. Quando a gente fala de que tudo que não provém da fé é pecado, a gente precisa entender o que é fé. E no capítulo 11 de Hebreus, que você acabou de ler aí, no capítulo 12, o primeiro texto que a gente leu, a definição para fé é a certeza daquilo que não vemos e a convicção daquilo que esperamos. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que nós, como igreja de Jesus, estamos esperando? Nós estamos esperando que o nosso Senhor volte. E qual é a certeza que nós temos? Que nós estamos numa obra e que Ele está trabalhando e contando conosco nessa obra, mesmo que a gente não esteja percebendo, existe algo grande acontecendo, e esse glorioso dia, o dia da volta do nosso Senhor, está pertinho. E tudo aquilo que eu e você fazemos no nosso dia, sejam em pensamentos, palavras ou ações, devem apontar para Jesus. Como assim? Estou lá no meu trabalho, fazendo o melhor. Para quê? Simplesmente para ter um salário bom no final do mês? Ou para que a minha empresa cresça? Isso é bom também. É lícito. E você deve fazer isso. Mas, acima de tudo, você deve ser o melhor empregado, ou o melhor patrão, ou patroa, para que aqueles que te vejam glorifiquem a Deus.
Mateus 5,16 diz: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, tudo aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, no ministério que eu exerço na minha comunidade de fé, tudo aquilo que eu faço enquanto eu dirijo um carro no trânsito, tudo isso deve ter a consciência de que eu estou fazendo para a glória de Deus, caminhando por fé e não por vista. Só que às vezes, meus irmãos, a gente esquece quais são as consequências do pecado na nossa vida. E quando a gente fala de pecado, é natural a nossa mente criar um mecanismo de defesa e dizer assim: mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu pago os meus impostos. A gente pensa naqueles pecados escandalosos. E eu quero que o Espírito Santo ministre no seu coração aqueles pecados que às vezes a gente vai chamar de pecado de estimação. Aquele que a gente quase não considera mais pecado. Porque a geração está mudando, o mundo está mudando, e as coisas estão se tornando comuns, mas elas não são. Murmuração continua sendo pecado. Falar mal do coleguinha também é pecado. Que o Espírito Santo de Deus ministre aquilo que eu não tenho capacidade de ministrar. Mas que Ele já vá trazendo aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Porque nós vamos sair daqui hoje rompendo com o pecado. Primeira consequência do pecado na nossa vida, e que às vezes a gente esquece, é que o salário do pecado é a morte. Mas daí a gente vai falar assim: mas eu estou aqui vivinho, eu não morri, eu continuo, eu pratiquei aquele pecado, e eu continuo vivo. Tenho uma notícia triste para te dizer: não continua não. Está morto ou morta espiritualmente. E isso é o que às vezes a gente não entende. O texto de Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E quando a gente fala de morte, a gente está falando de uma morte espiritual. A gente entra numa área de estudo chamada de tricotomia, que diz que nós somos formados de espírito, alma e corpo. Quando você vive uma vida longe do pecado e encontra em Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito vivificante. Aquele Espírito que Deus soprou nas narinas do primeiro homem. E você tem um Espírito vivo. O teu Espírito governa e ele começa a governar a sua alma. Os seus desejos, as suas emoções, os seus prazeres passam a ser governados pelo Espírito de Deus. E você vai evoluindo até que o seu corpo receba a ordem daquilo que agrada a Deus. E como que a morte opera nesse sentido? Espírito morto por conta do pecado. A tua alma passa a governar. Aí você passa a viver, como Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Logo, não sou eu mais que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o seu espírito está morto, você não vai conseguir seguir a Jesus. Mas a partir do momento que você tomou a primeira resolução que foi ministrada aqui pelo pastor Fábio Catalani, e você recebeu, depois de um encontro com Deus, uma transformação na sua vida,
você começou um processo de progressão, aonde naquele momento a palavra de Deus diz: o teu espírito está pronto, mas vigia porque a carne ainda é fraca. O espírito fica pronto a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida. E aí você começa na progressão de mudando os seus desejos. Ah, mas eu queria ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu queria orar mais, mas eu não consigo. Eu queria ser mais ativo na igreja, mas eu não consigo. E conforme você vai praticando isso, o seu desejo vai aumentando e o Senhor vai concluindo a obra que Ele começou. Até esse grande dia, a volta de Jesus, aonde nesse dia, até o nosso corpo vai ser glorificado. E aí a gente vai estar plenamente com o Senhor. Enquanto isso, é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Primeira consequência do pecado é a morte espiritual. Tiago, pertinho daí onde você está em 3 João, volte um pouquinho aí. Tiago, capítulo 1. Versículos 13, 14 e 15. Olha o que o texto diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A primeira consequência do pecado é a morte espiritual. Aquele que continua praticando deliberadamente o pecado se afasta cada vez mais de Deus. A segunda consequência do pecado na nossa vida, e aqui não é uma ordem cronológica dos fatos, mas para que a gente compreenda a consequência do pecado na nossa vida. A segunda é que o pecado nos leva para o inferno. Como assim, Eliel? Sim, o pecado leva para o inferno. E aonde é o inferno? É um local futuro, após a volta de Cristo, aonde a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dentes eterno. E você fala assim: mas eu estou pecando aqui, continuo vivinho, e moro aqui em São Paulo, não moro no inferno. Sabe onde é o inferno? Qualquer lugar longe de Deus. Qualquer lugar longe de Deus é o inferno. Deixa eu falar algumas características do inferno para você fazer uma análise. O inferno é um lugar que tem falta de paz. Lá é um lugar de tormento. Lá é um lugar de dor. Não se tem paz no inferno. Lá é um lugar de inveja. Ninguém tem prazer naquilo que você conquista. Ninguém tem prazer no seu crescimento. O inferno é onde se tem inveja. O inferno é um lugar de falta de contentamento. Ninguém está satisfeito com o que tem. É um lugar de falta de gratidão. Não está feliz com o que tem e não é grato com aquilo que tem. Tampouco é um lugar de generosidade. Ninguém dá nada para ninguém no inferno. É um lugar de avareza, amor ao dinheiro. Amo mais o que eu possuo do que as pessoas que convivem comigo. É um lugar de traições e mentira. Algumas características.
Pergunto para você, tenho certeza que não é aonde você vive, mas você conhece alguém vivendo no inferno, talvez bem pertinho de nós? Um lugar sem paz, um lugar de inveja, um lugar sem contentamento, gratidão ou generosidade. Às vezes, a nossa mente fala que o pecado não vai nos matar. Eu continuo aqui, ó. Eu posso pecar amanhã de novo. Às vezes, a gente acha que o pecado não vai nos levar para o inferno, porque é só lá na frente. Mas talvez você esteja vivendo no pecado hoje, no inferno hoje. E você não consegue sair dali, porque você continua praticando o pecado. Abra sua Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Veja a diferença do que acontece aonde o pecado reina e aonde o Espírito de Deus reina. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Os pecados manifestos nas obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha a diferença de ambiente para quem vive no Espírito. A partir do verso 22. Mas o fruto, no singular, do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Qual ambiente você quer viver? Governado pela carne ou governado pelo Espírito? O fruto do Espírito aparece aí para a gente de uma forma singular. Sabe o que ele quer dizer? Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, todas essas características estão sobre a sua vida. Durante muito tempo, eu lia esse texto achando que era os frutos do Espírito, dizendo, ok, eu sou uma pessoa paciente, mas eu não tenho domínio próprio. Não existe isso. Se o Espírito Santo está sobre a sua vida, todas essas características estão sendo aperfeiçoadas. E você vai viver dia após dia por aquilo que Deus tem para você. Próxima consequência do pecado, e que a gente precisa romper hoje. Qual que é a primeira? A morte. E a segunda? Nos leva para o inferno. Qual que é a terceira?
é a escravidão. Escravos do pecado. João 8,34 diz: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu quero te lembrar que, inicialmente, um processo de escravidão é um processo que aparentemente é bom, aparentemente é legal. Quando a gente fala de escravidão na modernidade, a gente está vendo alguém que é levada para trabalhar na casa de alguém para ter uma condição melhor, ou alguém que muda de país para buscar uma oportunidade melhor. E ali começa um regime de escravidão que só se revela no momento que se tenta a liberdade. É isso que o pecado faz com a gente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você, como um cristão, quando você fala para alguém que é um cristão, e essa pessoa não conhece que ser cristão é um estilo de vida, essa pessoa vai dizer assim: mas é verdade que você não pode fazer isso? É verdade que você não pode fazer aquilo? É verdade que você não pode ir em tal lugar? E sabe qual é a resposta bíblica que você pode dar para essa pessoa? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe por que disso? Porque aquela pessoa que acha que é livre e é escrava do pecado, ela não percebe, porque o pecado também cega. Acontecia comigo, quando num tempo que eu já compartilhei com vocês, me afastei dos caminhos do Senhor e deixei o pecado me dominar. Quando eu chegava em casa embriagado de uma noite de balada, e às vezes extrapolava um pouquinho mais, sabe o que eu falava? Nunca mais vou beber na vida. Eu não aguento mais. Nunca mais eu vou beber. Sabe o que acontecia depois de 6 horas? Às vezes menos. Estava lá de novo. Ah, não, só umazinha. Eu tenho controle. E o ciclo se repetia. E o ciclo se repetia. Ah, não, mas você está falando isso com bebida? Não, isso também acontece com a mentira, que também é pecado. A pessoa mente. Ah, não, é só uma mentirinha gospel. Uma mentirinha comercial. Eu vou falar aqui, ó. Seu pedido já está chegando aí. Eu, como trabalho na área comercial, né, sou tentado. Onde está o pedido? Está aqui do lado ainda. E aí você fala uma mentirinha. Daqui a pouco, é tão escravo do pecado que está mentindo até quando não precisa, se é que tem algum momento que precisa. Estava esses dias conversando com uma pessoa que passa por certa necessidade, e eu sei, encontramos uma terceira pessoa, que fazia muito tempo que não os via. Ó, tá aqui, legal, tudo bem, tudo bem. Lembrei de você. Acabei de receber uma ligação, sei que você gosta muito, vou te mandar um presente. Não vai, está passando por necessidade. É mentira, mas é escravo. Porque aquele que vive na prática do pecado é escravo. E tomara que você ainda esteja com cinto, porque talvez você esteja louco para ir embora. Mas não vai, vai ficar bom. Vai ficar bom. Ó, existe algo que esteja te escravizando hoje? Algo que você não vive sem e que você já tentou largar? Que você já tentou mudar? É um momento de reflexão pessoal. Não é um momento da gente olhar, se aquela pessoa tivesse aqui hoje, essa palavra é para ela. Não, essa palavra é para a gente, para quem está aqui. Que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração aquilo que a gente, de fato, hoje precisa resolver abandonar. Às vezes, a gente dá algumas desculpas para continuar pecando. Primeira desculpa, falta de consciência. Eu nem sabia que isso era pecado. Sério que isso é?
Eu ouvi certa vez de um pastor que toda vez que eu fosse pecar, o Espírito Santo ia soar como uma lanterna, dizendo, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, você está falando groselha, não é assim que funciona, não. O Espírito Santo não vai ficar fazendo isso. Mas quando você vai para a palavra de Deus e entende que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, você entende que o pecado nos é revelado pelo Espírito Santo. Aquilo que a gente precisa abandonar. Se você for honesto com você mesmo, se você for honesta com você mesmo nessa noite, você sabe aquilo que você precisa abandonar. Sabe a outra desculpa que a gente dá? Imaturidade. Ah, não, mas eu estou caminhando agora. Quando eu for um pastor, como é o pastor Jorge, depois de tanto tempo de ministério, aí eu vou conseguir viver longe do pecado. Se você não trabalhar para viver longe do pecado hoje, dificilmente você vai conseguir abandonar depois. Terceira desculpa que a gente dá para continuar vivendo no pecado. O ambiente onde eu vivo e com quem eu vivo. Ah, se a minha família fosse uma família da igreja, se o pessoal lá fosse crente, eu seria muito mais. Quantos aqui tem família desajustada? Levanta a mão, só para ver se eu não estou sozinho. Ah, o meu ambiente de trabalho não é uma... Se eu trabalhasse na igreja, se eu pudesse ter uma mesa do lado do gabinete do pastor Fábio Catalani, aí eu não pecaria mais. A gente coloca desculpa no ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lembra do primeiro casal, Gênesis 1? Qual que é a desculpa deles para terem pecado? O que faltava naquele ambiente? Tinha tudo. Tinha tudo. Deus vinha todo dia na viração do dia para estar com eles. Não faltava nada. Tinha uma árvore que eles não poderiam comer. Uma árvore. Todas as outras estavam liberadas. É o ambiente que nos faz pecar? Tem certeza? É hora da gente assumir aquilo que a gente quer mudar. Como romper com o pecado? Primeiro ponto, tendo a consciência de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? É um cara legal que passou pelo mundo? Ou Ele é o Senhor da sua vida? Ele é mais um que passou por aí, um grande influencer da sua época que tinha alguns seguidores? Ou ele é aquele que pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado numa cruz? E ganhou, então, o direito de governar a nossa vida. O que ele fez por nós? Pagou o preço do nosso pecado. O escrito de dívida que nos era contrário foi rasgado na cruz. Foi rasgado e pregado na cruz. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é livre do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça. E foi Jesus que fez isso por você. E você não precisa fazer nada. Ele fez tudo. Isso é graça. Favor imerecido. A obra que Ele fez. E não parou ali. Nos deu o seu Espírito. E aí você vai viver com um consolador, com um conselheiro, com um guia, e você vai falar, Espírito Santo, revela para mim o que eu estou fazendo que não agrada a Deus. Por que os meus pensamentos, por que as minhas palavras não agradam a Deus? E o Espírito Santo está te revelando agora. Você sabe
qual é o pecado que você precisa romper hoje. Quando você entende o que Jesus fez, quem Ele é e o que Ele fez por nós, você passa a ter a consciência de quem nós somos como igreja e o que Ele espera de nós. Sabe uma coisa que é muito verdade? Crente que não trabalha, dá trabalho. Se envolva com as coisas do reino de Deus. Eliel, mas vocês já falaram isso na série Obras da Fé. Vocês já falaram isso na série Orações que Transformam. Vocês já falaram isso em todas as playlists que estão disponíveis lá no YouTube. Porque é a única verdade que se tem. Envolva-se no reino de Deus com os seus dons e talentos. Você tem coisas boas para fazer para o reino de Deus. Ah, Eliel, mas eu não tenho muita habilidade. Tem sim. Tem sim, Deus te deu dons e talentos. Talvez você não tenha 5 para multiplicar para 10. Talvez você não tenha 2 para multiplicar para 4. Mas você tem pelo menos 1. Não enterra. Não enterra. Multiplica. Sirva ao corpo. O que eu sei fazer é bolo. Faça bolo para a obra de Deus. O que eu sei fazer é lavar carro. Lave carro para a obra de Deus. Converse com a equipe pastoral e se envolva. Entenda o que Deus quer de nós como igreja. Porque quando nós começarmos a servir a nossa sociedade, quando nós começarmos a servir o nosso bairro, aí a igreja de Jesus vai ser uma igreja irresistível. Aí nós vamos conseguir avançar. Quais são os benefícios? E caminhando para o final aqui. O que a gente ganha de romper com o pecado? Talvez a parábola mais famosa de Jesus está lá em Lucas capítulo 15. Conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu confesso para vocês que estudando para esse tempo aqui, eu deixei de gostar do termo pródigo, porque pródigo significa gastador, esbanjador. E ao ler essa parábola, que na versão NVI traz como a parábola do filho perdido, somente nas versões Almeida traz como filho pródigo, eu entendo aqui que aquele homem que tinha 2 filhos, ele não tinha um único filho pródigo, mais novo, que por conta de maturidade pediu a sua parte da herança e foi gastar de uma forma promíscua. Eu entendo que esse homem, ele tinha 2 filhos perdidos. Um imaturo, que saiu, e o outro sem consciência do que o pai dele tinha para oferecer. Está aberto aí em Lucas 15? Você conhece a história. A partir do verso 11. Diz que um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti.
não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, para fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aquele filho estava morto no pecado, meus irmãos. Aquele filho estava perdido no inferno. E começaram a festejar o seu regresso. Verso 25, enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o teu serviço, ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Meus amados, a revelação que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é esse verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Os benefícios que nós temos de romper com o pecado hoje é entendermos que somos filhos. Filhos de um pai que, independente do nosso pecado, nos enxerga de longe e corre para nos abraçar. Independente de qual seja o seu pecado, se o Espírito Santo ministrou ao seu coração hoje, rompa com o pecado, porque existe um Pai de amor, louco para te dar um abraço. E se você tem pecado estando na casa de Deus, talvez você possa estar pecando e viver como um escravo e não como um filho. E sabe qual é o benefício de você romper com o pecado hoje? Você ter a intimidade que o seu pai espera que você tenha. É você desfrutar de tudo aquilo que ele já te deu. Jesus viveu nessa terra. E tudo aquilo que ele fez foi porque ele tinha profunda intimidade com seu pai. Imaginem o que nós poderemos fazer quando essa intimidade for a nossa intimidade. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o nosso pai tem.